Olá, seja muito bem-vindo ao Resenha da Fé. Eu sou o pastor Marcos Chevinski e hoje nós vamos falar com uma missionária que já tem longos anos, 29 anos, trazendo a palavra do Senhor e em presídios. Você já entrou num presídio para evangelizar? Você gostou desse assunto? Vem para a resenha. Jessi Jane, seja muito bem-vinda, minha irmã, missionária, extremamente conhecida aqui na Bahia e fora da Bahia também, com um trabalho fantástico em presídio. Seja muito bem-vinda. Eu queria começar perguntando, e estou muito curioso, eu acho que quem nos assiste também fica muito curioso, com esse trabalho em presídio. Né? Como é que é trabalhar, como é que está no meio daqueles que são os detentos e saber assim, nós temos mais homens ou temos mais mulheres? Eu já desconfio qual é a resposta. Jessi trabalha há muitos anos em presídio. Fale um pouco para nós aí, Jessi. Ok, muito obrigada, né, por esse tempo aqui de compartilhar sobre esse trabalho do sistema prisional, né? Deus tem vários locais para nos colocar. O direcionamento do Espírito vai onde Deus quer. E a mim ele me direcionou para os presídios. Então, eu sou muito grata ao Senhor hoje por conhecer esse lado da sociedade, conhecer as pessoas que estão encarceradas. E eu gosto muito de falar a respeito do trabalho prisional. E uma curiosidade no início, antes da gente falar propriamente da realidade dos presos, né, do que é atuar dentro do sistema prisional, é muito assim, como foi despertada para isso, como chegou, como apareceu isso na minha vida, né? E é interessante que é a partir do chamado mesmo. Eu me lembro que desde menina, aliás, eu sou Jessi Jane, e meu nome, meu pai inspirou no Grande Bandido Americano, Jesse James. Olha! Então, graças a Deus eu não me tornei uma bandida, mas o Senhor, aprove o Senhor usar minha vida para levar a palavra, né, para essas pessoas. E desde então, meu pai foi delegado em algumas cidades aqui na Bahia. Eu lembro que ele levava alguns presidiários trazia para Salvador alguns presidiários. E desde pequenininha, né, em casa, a gente ajudava a cuidar. Ele tinha umas casas onde colocava esses homens, e aí a gente ajudava a cuidar. Então, desde muito nova, já tinha essa experiência com essas pessoas, mas eu não tinha ideia de o que Deus faria. Mas Deus, como já vem trabalhando, porque, como a palavra diz, Ele nos escolhe, né, desde o ventre. Desde o ventre. Então, eu acredito que foi exatamente assim. Então, eu ouvi, eu fui mensageira do rei também na igreja, ouvindo o desafio de missionárias. E fui crescendo dentro da igreja. Então, eu aceitei Jesus com 8 anos de idade. Comecei já também a trabalhar desde nova na igreja. E fui desafiada. Quando eu era adolescente, aos 13 anos, eu ouvi esse chamado muito claramente. Eu entendi que era um chamado missionário. E eu disse sim ao Senhor naquele dia, mas eu fiquei empolgada. Como adolescente, eu me questionei, será que é apenas empolgação? Sim, claro. Adolescente termina se empolgando fácil, né? Mas eu fui para casa naquela noite depois do culto e no meu quarto eu pedi ao Senhor que falasse comigo. E Ele me deu na sua palavra uma confirmação, que está em Josué 1:9, quando diz assim, não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha que chamado maravilhoso. E o texto em si já traz nas entrelinhas, né? Mas você nesse chamado, era um chamado de missão, de missionária, mas você não tinha um direcionamento ainda. Não. E por que a gente se espanta com isso? Porque é uma mulher entrando nos presídios. Quando é que você identificou esse chamado de presídio? Porque até então eu acredito que você deve ter feito muitas coisas. Isso, eu era adolescente, continuei os estudos, e quando eu cheguei aos 17 anos, fui ali, Deus confirmou mais uma vez para me preparar no seminário. E no último ano que a gente faz estágio, né, então eu estagiei na Igreja Batista 2 de Julho, com uma missionária educadora, Severina Ramos. Olha. E ali, a igreja, numa noite, recebeu a equipe da SOS Presídio, coordenada pelo pastor Humberto Machado. Humberto Machado? Foi quem fundou a SOS Presídio. Então, ele já era missionário da Convenção Batista Baiana,
liderando a SOS Presídios. Naquela noite, eu fui desafiada por Deus. Então, mais uma vez, meu coração queimou. E Deus me disse, te chamei para isso. É para isso. Você não teve mais dúvida a partir daí? Nenhuma. Agora, Jéssica, você falou dos seus estudos, você falou do seminário. Conta para nós um pouquinho da sua formação, né? Você é teóloga. Conta para nós a sua formação que você tem. E aí eu fui pro seminário. O seminário qual foi? O seminário aqui mesmo. Do Nordeste? Do Nordeste, que na época, né, na minha época chamava Seminário Batista da Bahia. Da Bahia. Isso. Eu alcancei um pedacinho, viu? E aí eu fui fazer a formação como bacharel em educação religiosa, né, nos 5 anos ali, e depois eu fiz uma convalidação do meu diploma na área de teologia. Certo. Isso, aí fechando esse ciclo. É mais um período, mais 2 anos, né? Exatamente, aí fechou mais esse ciclo aí na minha formação, relacionada a esse âmbito de estudar para o ministério mesmo. Mas vocês aqui, talvez você não esteja na Bahia, né? Eu sempre digo que o Resenha da Fé é um canal aqui de Salvador para o mundo. Então você talvez esteja em São Paulo, esteja no Rio, no Paraná, enfim, em outro estado, não conheça Jéssica. Nós aqui da Bahia conhecemos e amamos essa mulher. Mas além da formação em educação religiosa que você teve, em teologia, você tem então 2 formações. Você tem uma outra faceta aí que a gente precisa conhecer. Conta um pouco aí. Isso. E aí, por saber já, a partir desse eu ia para o presídio, meu coração começou também a entender e queimar por outras necessidades. E aí, em 96, 97, surgiu a oportunidade de fazer uma especialização, pós-graduação em psicanálise clínica. Psicanálise. E aí eu fui fazer isso, foram mais 2 anos de especialização. E aí eu já me dava ferramentas para trabalhar, inclusive numa área que não seria uma área fácil. Eu ia trabalhar com homens e mulheres encarcerados, com bloqueios psicológicos enormes. Eu precisava, ao mesmo tempo que me blindar, conhecer, ter um autoconhecimento e também conhecer melhor, né, a estrutura cerebral. E também, depois desse período, eu fiz outra especialização na área de neuropsicologia, e que também me deu mais ferramentas para conhecer a estrutura cerebral, as funções executivas, onde aí isso estava me ajudando muito a trabalhar com a questão comportamental também, desenvolvimento. Então, foram ferramentas assim que hoje, ao longo dessa caminhada, tem me ajudado muito no meu trabalho. Porque a gente deve imaginar, né? A minha pouca experiência de presídio, inclusive, foi com você, com o convite que você me fez. E eu queria aqui revelar em primeira mão, por Resenha da Fé, e para vocês que estão nos vendo, que o meu chamado ministerial se deu por causa de um convite que você me fez. Eu já te contei essa história? Essa história é interessante, porque Jesse, um belo dia, disse, olha, eu preciso de alguém que me ajude, venha levar a palavra. E eu era seminarista muito recente, primeiro semestre ali, e ainda... Não, eu estava fazendo, na verdade, não era no seminário, eu estava fazendo a escola que tinha na IBAN lá, a IBM. Eu era seminarista do IBM. Instituto, né? Do Instituto, não era seminarista. E eu fui lá e eu fiquei imaginando, o que será que eu vou falar para alguém que está preso? Se coloca no meu lugar. O que eu vou falar para quem está preso? Aí me veio aquele texto, e conhecereis a verdade vos libertará. Claro, para quem está preso, que é o quê? Liberdade. E orei ao Senhor e de tal... E a experiência, não sei se você já teve essa experiência, claro, como missionário, né, querido? Entrar num presídio. E eu já tinha feito trabalhos profissionais em presídios, não na área de evangelismo, conheci o presídio. Mas naquele momento que você entra, o agente lhe conduz e vai lhe conduzir para um raio, ou seja, o pátio, né? E não me lembro qual raio foi. Foi em Lauro de Freitas. Você lembra o presídio, o nome do presídio? Isso, é o presídio mesmo, é a colônia penal de Lauro de Freitas. Lauro de Freitas, na Bahia. E eu me lembro que eu entrei e, claro, o agente fechou a grade por detrás de mim. E eu escutei o barulho do ferrolho travando e o cadeado, e o clique do cadeado fechando. Naquele momento eu me vi preso, tão preso quanto os presos que lá estavam. Eu agora estava na mesma condição, preso junto com eles. E eu comecei a ver que das grades as pessoas começaram a descer. E eu quero contar que a experiência ela é tremenda. Eu começo a suar as mãos só de lembrar. Porque eles não tinham um rostinho bonitinho, não.
Eram homens que desciam e olhando para dentro dos seus olhos. E agora você está de frente com uma pessoa que você não sabe o que ele fez na vida. Enfim. E você vai com essa trava. Não tem como dizer que não vai. Você acha que já não faz mais isso. Mas é a primeira vez que você vai fazer isso. E eu com o meu papel muito firme do que eu ia fazer. Você está ouvindo o barulhinho aqui, ó? E eu me lembro que eu comecei então a pregar. E antes de a gente efetivamente começar a falar da palavra, teve ali uns louvores iniciais. E eu ouvi, e aí a minha experiência, cada um tem a sua, e eu ouvi dizendo, esses que você vai falar, eles não estão presos. Eles já estão livres. Há muito mais preso lá fora do que aqui dentro. E aí eu comecei a dizer, não, eu acho que deve ser de mim mesmo. E aquilo continuou, dizendo, há muitos mais presos lá fora do que aqui dentro. Os que estão aqui dentro já são meu. E aquilo me incomodou, e eu comecei a pregar, e comecei a amar aquilo, e eles tocaram, e eles ouviram a palavra de Deus. A partir daí, eu não tive outro jeito, senão levar essa mesma palavra de libertação, mas agora para aqueles que estavam fora. Mas Jesse continuou lá fazendo esse trabalho. Então, Jesse, muito obrigado, porque através daquele convite que você fez, você me ajudou a despertar e a conhecer um chamado ministerial de cuidar de vidas. Eu só fui uma vez, não, fui 2 vezes. Mas Jesse está lá há quantos anos, Jesse? 29 anos. 29 anos, ao tempo que você começou seu ministério. Exatamente, lá. 29 anos, fazendo esse mesmo trabalho. E vocês viram que ela não faz de qualquer jeito, tem toda uma formação, uma mulher aqui bem instruída, preparada para falar, porque quem está preso, quem sabe, está com a cabeça aí numa situação complicada. Ele está preso fisicamente e muitas vezes preso psicologicamente, com muitas travas, com muitas mágoas, com revolta, quem sabe com o sentimento de abandono da família, né? A gente não está dizendo aqui que eles... Mas às vezes nem merecidamente está ali. Tem quantos casos, né, Jéssica? Você deve conhecer infinitos casos de pessoas que, na verdade, não eram para estar ali. Então a gente, às vezes, julga isso de maneira diferente. Você tem 29 anos e você faz parte de uma igreja. Qual é a igreja que você faz parte? Eu sou da igreja Batista Metropolitana, né? Desde 1989, uma igreja que me dá muita liberdade como missionária, né? Tem apoiado esse trabalho, eu trouxe para dentro da igreja também. Então, para mim é confortável ter levado a minha igreja para isso. Então, tenho várias igrejas, qualquer igreja pode participar. Eu já ia perguntar isso. Eu trabalho na equipe, várias pessoas, o ministério está aberto a outras pessoas que queiram trabalhar. Inclusive a outras denominações? Outras denominações. Você pode citar quais denominações nós que te ajudam temos hoje? a Assembleia de Deus, da equipe, né? Pessoas da Assembleia de Deus que trabalham. Um abraço aos irmãos da Assembleia de Deus. Obrigado por essa ajuda. Às vezes pessoas da Deus é Amor, né? Então, assim, as pessoas que vêm, chegam, né? Batista tradicional, Batista pentecostal, Vem fazer o trabalho. Vem fazer o trabalho. Passa por um treinamento, vem debaixo de uma orientação, né? Para a gente ter esse direcionamento mais centrado e saber o que é que a gente está fazendo ali. Mas isso é bom porque a gente tem dado oportunidade desses outros irmãos também participarem. Pô, é um trabalho muito difícil e nem todo mundo gosta desse tipo de trabalho assim, se impressiona logo. Então, quem vem, você não pode estar dizendo, não quero você, não quero você. Vem e dá orientação devida para que, com a capelania prisional, para que essas pessoas possam fazer o trabalho, desenvolver todos os projetos que a gente hoje tem dentro da SOS Presídio e que dá espaço para as pessoas trabalharem. E você, então, você está há 30 e quantos anos na IBAN? 33. 33 anos. Você, na verdade, cresceu com a IBAN. Você, desde os primeiros anos da IBAN, implantação da IBAN. E quando eu digo IBAN, quero aqui mais uma vez, a Igreja Batista Metropolitana, que fica ali na paralela, na Luiz Viana Filho, né? Você que é de fora, você pode acessar inclusive o site IBAN Salvador, você vai ver ali os cultos, na pessoa do pastor Abraão Silva, é uma igreja abençoada. E você disse que você trouxe a igreja para esse trabalho. E é interessante que a igreja abraçou isso, né? Andou junto, entendeu. E outras igrejas fazem parte também. É um conglomerado de igrejas que estão ali fazendo, recebem treinamento. O interessante é que eu sou missionária da Convenção Batista Baiana, desenvolvendo esse trabalho.
Mas muita gente às vezes pensa assim, é da IBAN, né? Esse presídio fica muito com a cara. Isso eu acho legal. Porque quando você está trabalhando isso, não precisa que se cada igreja chegar e abraçar dessa forma, vai ficar com a cara dela. E vai dizer, esse trabalho é porque ela abraçou, ela entendeu. Eu gosto muito de trabalhar. Tem outras igrejas também que vão, a Igreja Batista da Pituba é muito forte, assume também, tem outra missionária que trabalha comigo, a missionária Pauline, que é adotada pela igreja. Então, a igreja veste a camisa e fica assim, a missão é da igreja. A missão SOS Presídio é da igreja. Então, várias igrejas que vêm e a gente pode abraçar. Então, isso é muito bom, a gente ter esse suporte. E você faz parte da Convenção Batista Baiana desde 93, você disse? Isso, desde 93 foi quando eu comecei a participar da SOS Presídio. Junho de 93. E é um trabalho fantástico. Agora, mata a minha curiosidade. Porque assim, você é uma missionária, você é uma mulher. Quem é que chega... Olha a polêmica que eu vou criar aqui, ó. Você pode deixar nos seus comentários aí, né? Quem é que abraça mais isso aqui? São as mulheres ou são os homens? Sempre mulheres, né? Por quê? Porque há uma resistência. Como a população maior é de homens, né, encarcerados, aqui mesmo no complexo penitenciário da Mata Escura do Estado, ali você tem uma unidade prisional de mulheres, você tem 7 unidades de homens masculinos. Uhum. Então, e as mulheres, pela maternidade, por esse olhar, tanto é que as mães visitam mais, as avós, as companheiras, os homens, os pais, os tios, eles vão pouco lá. Então, também na igreja, as mulheres obedecem muito mais rápido esse chamado, até por conta desse olhar. O homem se resiste mais. Ele olha para o sistema prisional, então tem mais preconceito, tem mais medo, talvez, de enfrentar para vencer. A mulher é mais corajosa para isso. Olha o que Jesse está dizendo. Vocês, homens, vão ficar quietos? Vamos dizer assim, gente. Vamos para frente. Vamos ouvir o que Deus está falando. Se você tem o desejo de ter essa experiência, não apenas com curiosidade, tá? Eu não estou chamando você para que você apenas prove um ponto para você e que você diga, olha, não é para você contar essa experiência e nem dizer, eu já estive lá. Mas, de fato, poder ajudar. O trabalho é enorme, o desafio é gigantesco. E Jess está dizendo que as mulheres são mais corajosas e que vão mais e que prestam mais esse serviço ao Senhor. A gente conta com o grupo, mas a gente precisa muito dos homens, né? Eu faço sempre um desafio, uma campanha assim, quem for homem se apresente. Um passo à frente aquele que é homem. Esse é o meu desafio, porque eu já faço em vários lugares, aí eles ficam lá com a mãozinha baixa, dizem assim, meu Deus do céu, e agora? Mas Deus sabe disso, né? Então, mas tem espaço para todos que quiserem, chamados pelo Senhor. É claro, a gente não faz esse trabalho desse, pensando na nossa própria força, e o Senhor chama, é só a gente se disponibilizar mesmo, a gente querer obedecer, como está em Hebreus 13:3, né? Lembrai-vos dos presos como se estivesses presos com eles. E dos maltratados como sendo vós mesmos no próprio corpo. Então já está escrito, ele já mandou me lembrar. Quando eu penso assim, lembrai-vos, ele está reforçando isso, porque não é uma coisa fácil de lembrar. É muito mais fácil você negar e esquecer. Então, é bem imperativo, lembrai-vos. Então, assim, vamos lembrar de uma população que precisa conhecer homens seguidores de Jesus Cristo, a partir daí eles entenderem como é que esses homens se comportam à luz da palavra de Deus e como é que esses homens, principalmente esses que estão encarcerados, podem se comportar. E a gente dá um curso chamado Homem Nota 10. Homem Nota 10. E esse curso ele vai trabalhando esse comportamento, essas atitudes do homem segundo a palavra de Deus. Então a gente sempre tem feito isso, ensinado como ele ser um homem segundo o coração de Deus, como ele se tornar um pai segundo o coração de Deus, um esposo, um homem melhor. E a gente sempre tem feito isso dentro do sistema prisional, dando oportunidade dessas pessoas se conhecerem melhor, agora na perspectiva bíblica. O que é que Deus planejou para a vida desses homens? Não são conselhos. Agora, Jesse, eu fico aqui, a gente está falando sobre fazer a obra, mas afinal de contas, que obra é essa?
que exatamente você faz? O que essas mulheres corajosas e alguns homens também, vamos defender aqui. Você tem alguns homens na sua equipe, não tem? Tenho, graças a Deus. Não estamos aqui dizendo que os homens não temos, estão. sim. Mas proporcionalmente são menos do que as mulheres. Menos. Bom, que trabalho você faz e quais os trabalhos? Porque eu acho que você tem uma série de coisas aí. Isso. Vamos por partes, vamos lá. Que Ok. trabalho é feito? Para fazer um trabalho desse no sistema prisional, é um sistema que é disfuncional no sentido que precisa de muita ajuda, muito apoio, até para ressocializar essas pessoas, porque o sistema é muito mais punitivo. E a igreja chega, a gente entendendo esse chamado do Senhor para criar possibilidades de acerto. Então, como missionário, a gente olha o campo, conhece aquela cultura, Sim. e aí a gente começa a entender como se comportar e quais as reais necessidades. Não é o que a gente quer fazer, ou ver um monte de coisa que não funciona. É o que precisa ser feito e qual é a necessidade. Então, ao longo dessa caminhada, a gente foi vendo alguns vácuos e a gente foi tentando entrar para poder atuar. Então, no projeto, a gente começou a desenvolver o projeto, a gente desenvolve o projeto da evangelização, do discipulado, preparando essas pessoas para conhecerem a Cristo, para o batismo, como a gente faz aqui fora, a gente faz também como igreja lá dentro. Então, é esse passo a passo. A gente trabalha com projetos sociais também, que a gente entende que não tem como andar separado, tem muitas necessidades. Então, a gente desenvolveu o projeto Tenda de Apoio, que é um projeto onde a gente atende é um receptivo dentro do complexo penitenciário hoje, aqui em Salvador, onde a gente atende os familiares que visitam a unidade prisional. É um espaço físico ali, onde tem uma equipe em sistema de plantão. E a gente, durante a semana toda, de segunda a sexta, e a gente consegue servir um café gostoso, servir uma água, sabe? Dando essa, assim, uma conversa, uma escuta, dando uma roupa, uma troca de roupa, uma passagem que a gente pode ajudar quando o preso está indo para casa, ele pode passar na tenda de apoio, um telefonema para a família, para avisar a família, eu estou indo para casa. Então são essas experiências que a gente tem, e ali é um oásis, né? A gente ouve das famílias dizendo assim, aqui é o melhor lugar do presídio. Então, a tenda, ela surgiu, quero crer que depois que você iniciou o trabalho. Agora, tem 7 anos. Tem 7 anos. Sim, já tem 7 anos. Tem 7 anos a tenda de apoio. Eu me lembro quando você começou o projeto. Mas vamos lá. O detento está ali, ele está no processo de aguardo de pena, não é isso? Isso. Porque... ele está para ser condenado, que tem os provisórios, né? Quando ele chega, ele vai dali, ele vai... Então, receber a condenação, que ele foi, vai embora. Vamos aqui imaginar, depois que ele foi processado, flagranteado, e que passou já pela audiência de custódia e de fato desceu para o presídio, só para que vocês entendam a lógica prisional. Ele então foi autuado, foi processado e vai para o presídio aguardar então a audiência e seu julgamento. Ali não é literalmente a penitenciária, ali é um presídio. A gente, só para... Quem trabalha com direito, né, diz que o lugar de preso é no presídio e lugar de apenado é na penitenciária. Então, só para a gente fazer essa divisão aqui. Ele está ali. Dali, ele ainda tem a possibilidade de ser liberto, enfim, entrar com recurso. Não é o lugar onde ele vai cumprir a pena, se assim for condenado, por assim dizer. Isso. Então, ali é um momento em que ele está... É o primeiro lugar onde ele foi colocado. Depois que ele saiu da rua, depois que ele foi pego, enfim. E ali é um momento em que o coração dele ainda sai muito com revolta, claro, um misto de arrependimento, um misto de ódio, quem sabe dele mesmo. É mais remorso, né, sentimento inicialmente. de culpa, por que ele fez isso, machucou, quem sabe, alguém, ou machucou sua própria esposa, sua mãe, abandonou o filho, há um momento de adaptação ainda, de separação da sociedade. Existe também uma questão de... a questão das drogas e tudo mais. Bom, o que é que esses irmãos, o que é que o projeto faz? Vai começar a levar a palavra do Senhor. Vamos aqui imaginar uma situação que acontece quase que diariamente. Essa pessoa, então, agora entendeu que errou e que ela precisa de Jesus, e ela entrega a sua vida para Jesus. A partir daí vai ter uma equipe que vai estar visitando e discipulando ele, ensinando ele. Como eu contei aqui a minha experiência, que não estava nem para falar, eu entrei pelo meio aqui, era a Jéssica que tinha que falar.
essas pessoas agora vão ser cuidadas por um grupo de irmãos de diversas igrejas. E ali se forma uma espécie de igreja. É uma igreja. Uma igreja interna. E é interessante porque você disse que é o batismo. Explica como é que é feito o batismo. Ele pede autorização para ir para a igreja batizar ou não? Como é que é isso? Não, a gente leva a piscina mesmo, né? E ali, depois de todo o processo, ele já passou pelo discipulado, a classe de batismo, e agora ele está apto ali para descer as águas, né? Então a gente leva a piscina, que legal. Todos participam, eles enchem a piscina, e lá na hora a gente entra lá com o pastor, convida um pastor. Leva um pastor. Faz o batismo por imersão. Por imersão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deve ser muito lindo. Exatamente. Então é um momento muito especial também na vida deles. E depois logo a gente faz a primeira ceia ali. Que fantástico. E ele já sai daquele momento ali. Então é muito importante saber, porque você valoriza também. E mostra que a graça faz toda a diferença, né? E eu fico imaginando a plateia, né? Que você não pode levar a família, pode? Não, normalmente os irmãos dentro, exatamente. Ou seja, lá onde eu fui, viu, gente? Ali. Então, a plateia, as pessoas que estão assistindo, nós sabemos que o batismo não tem o poder de salvar, não é a imersão na água, mas é um testemunho público lindo, e a plateia ali presa, vendo aquilo, quem sabe dizendo, poxa, eu também queria ser transformado, eu também queria agir de maneira diferente. E eu acho que isso cria um impacto imenso para aqueles que estão vendo. Com certeza, porque ela é um testemunho, né, como você bem falou, é uma demonstração pública. O batismo ele não salva, mas ele é uma demonstração pública da fé. Então, quando acontece ali, e aqueles outros que ainda não se aproximaram do evangelho, eles começam a pensar, me deu uma vontade. Tem gente que quando a gente vai batizar, quer batizar na hora. Eu posso batizar? Pode ser agora, eu também quero. Agora, entendeu? E aí dentro do presídio tem todo um sistema, porque tem a mudança de comportamento. Então, assim, o preso que se converteu e está andando na crença direitinho, ele precisa dar testemunho para ser acreditado e validado pelos outros. Então, aquele ali, ele convive ali. Então, você não pode pegar simplesmente um preso que ainda está vivendo, né, na vida de pecado e chegar ali. Então você também queima o trabalho. Ou é assim, feito de qualquer jeito. É um banho de piscina, então? É um banho. Então a gente tem esse cuidado também de fazer e olhar, não, tem um processo. E aí você precisa estar dentro desse processo para poder... É um trabalho bastante sério, né? Consciente. Bom, então nós entendemos que esse preso, ele então agora, depois de ter passado por um processo de reconhecimento do seu próprio pecado, ele recebe Jesus, ele é discipulado, ele é acompanhado. Nós temos esse momento maravilhoso do batismo, a primeira ceia, pronto, agora ele é irmão em Cristo Jesus. Está preso fisicamente, porque tem que pagar, para a sociedade, mas está livre em Cristo Jesus. Olha que lindo, livre, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pronto, mas daí vocês entenderam que no decorrer desses 29 anos, né, desse percurso todo, existia uma parte que não estava sendo assistida, que era justamente os familiares, a mãe, às vezes a companheira, os filhos, né? Isso. Mas antes de voltar a falar da tenda, eu queria entender assim, como é que o Estado, né, o sistema prisional, o Estado, ele autoriza, ele acha isso interessante, ou ele autoriza porque não tem outro jeito? Vocês, de fato, ajudam, cooperam? Ou o Estado entende isso como alguém que está ali para atrapalhar? Como é o trabalho? Como é visto o trabalho? O sistema prisional, né, e isso é uma declaração deles, né, que conta com o trabalho da igreja. Olha. Sem o trabalho da igreja seria muito difícil para os gestores, principalmente os diretores, eles dizem isso. É muito difícil dirigir um presídio se não tiver a participação da igreja. Então a igreja viabiliza isso, fazendo com as ações, porque a presença da igreja traz a paz. A presença da igreja, se vai haver está havendo uma tensão lá, naquele momento já eles respeitam a presença da igreja lá de fora. Então eles já se acalmam. Então é uma conversa que a gente tem, é aquela palavra que foi falada de outra maneira, né, com alguém mais neutro, que chega, não como alguma gente, uma reclamação do dia a dia, de uma rotina de cadeia, mas chega alguém com outro tipo de palavra.
E aquilo termina acalmando os ânimos. Quantas vezes já aconteceu da gente poder chegar e eles estavam aborrecidos por alguma coisa, algo que não aconteceu, que eles queriam a gente poder conversar, e a gente criar uma roda de conversa, e compartilhar momentos ali, e dali esfriar, acalmar o coração. Acalmar o coração. Quem sabe você não sei se isso já aconteceu, mas você cooperam para que não haja a rebelião, o princípio de rebelião. Porque a rebelião começa por uma revolta, né? Sim, sim. Algo que foi tirado, enfim, algo que não foge à rotina. Porque a rebelião se dá na alteração da rotina do presídio. Pela escassez de algumas coisas. Escassez, então né? termina... Às vezes uma punição maior, um castigo maior. E a igreja vem com esse papel de apaziguar, de trazer a paz ali. Então, eu não sei, quem é o diretor hoje? Ainda é o mesmo daquela época que eu conheci? Nós temos vários diretores. É mesmo? É um rodízio, né? Nunca fica por muito tempo, né? Então, lá de Lauro de Freitas, já mudou várias vezes. Aqui, em cada unidade, você tem um tempo da gestão daquele diretor. Então, como aqui, só na Mata Escura, ali são 8 unidades prisionais. Para cada unidade, você tem um diretor. E aí a igreja transita e tem um bom relacionamento entre esses 8 diretores. A Deus. Esse fora, né, que tem a Lafayette Coutinho, que é em Castelo Branco, e tem Lauro de Freitas, que é outro. Então, assim, Simões Filho, que é outra unidade prisional. Então, termina que a gente consegue ter essa relação. Então, eu sempre faço uma ação, convido os diretores para um almoço, né? E a gente teve, antes da pandemia, eu convidei o pastor Abraão e ele pôde ter um tempo ali no restaurante, né, com ele, só falar para os diretores, né? Eu pensei assim, eu vou tirar eles de lá, do ambiente deles, né? Porque ali eles só vão pensar naquilo. Então é muito gostoso. Então já fiz isso umas 3 vezes. E essa ação de tirar os diretores, convidá-los para um almoço, para um café, um ambiente assim, e falar de coisas assim que podem também dar outras oportunidades, criar outras expectativas na vida dele, como diretor também de um sistema prisional. Então já facilita o trabalho. Eu ouvi do diretor da época de Lauro de Freitas, eu ouvi dele dizendo que o trabalho da igreja, esse trabalho dentro, é essencial para o bom andamento do trabalho. Essencial. Interessante isso, não? Agora eu queria então trabalhar essa questão aqui da tenda, que já tem 7 anos. Isso. 7 anos. A tenda, então, é um local, porque quando a gente fala tenda, é uma tenda de verdade? É uma tenda de literalmente? verdade. Isso. Uma tenda de lona, né? De lona, Mas a gente fala de tenda. É tenda. O nome do projeto é tenda de apoio, né? E aí é um todo mesmo grande que a gente coloca ali, arrumou ele todinho para servir. Um local de serviço, assim, de amor, de cuidado. Quem chega ali é bem atendido. É um ambiente realmente... Então você tem um todo ali, e quem é que... você diz quem chega ali, mas na verdade as pessoas que vão visitar os seus entes têm esse acesso. Tem uma água, uma palavra, um conforto. Ali é feito cultos, não? Ali, assim, a gente tem encontros ali, programações especiais, a gente marca algumas coisas ali. Até alguns presos da área do presídio mais perto ali, às vezes chega um familiar, e se aquele preso estiver ajudando a gente ali, ele participa com a gente, então a gente pode orar pelas famílias ali, então depende muito. Então, a tenda de apoio, mas ela tem o papel naquele local ali. Não é um local onde a gente vai ficar o nosso culto de adoração ao Senhor, ele é constante ali, no serviço. Agora, na liturgia em si, não é um local onde a gente... são pontuais os cultos ali, porque já tem nas unidades e já tem. Sim. Mas ali é esse momento mesmo de coinonia, de comunhão, de cuidado, né? De bate-papo, de aconselhamento. Servindo um ao outro. A pessoa chega ali aflita, né? Com tantas dificuldades. Dar ombro para chorar, sentar com a pessoa, dar informação. O sistema ele é muito grande. E a gente está logo ali na portaria principal. Então a gente também faz esse trabalho. Quantos voluntários você conta assim, na tenda? Na tenda a gente tem em média uns 25, porque precisa ter em média 3 por plantão para dar uma assistência, e varia muito aí. Aí chega só na tenda de apoio, porque é constante, é rotina, né? Agora, são projetos maravilhosos de cunho social, de alta relevância. Porém, isso tem um custo.
Como é que você faz isso? Quem é que paga por isso? O trabalho tem um custo. Porque... E aí o trabalho é voluntário. Uhum. Né? Então a gente não recebe doações. Mas a estrutura, por exemplo... É doação, Deus que manda. A gente faz manda. o projeto ousadamente, pela fé, Olha, e faz a fatura para alguém pagar. Eu gosto, nós fazemos ousadamente e Deus manda alguém pagar. Exatamente. Então é interessante porque não é maravilhoso o trabalho voluntário, mas assim, vocês ali tem um café, ali precisa ter banco, ali precisa ter, enfim, ventilador, precisa ter caixa de som, você precisa ter o próprio todo, a pintura, e é lindo. E a gente trabalha também, a gente vende picolé, a gente faz bazar, a gente arregaça as mangas, e o senhor vê assim, não tu mandei, eu esforça-te. Eu entendo muito isso. É muito trabalho, então tem diversas formas. Tem irmãos voluntários que ofertam. Não é muitos voluntários, muita gente que oferta porque tem muita resistência com relação a ser um trabalho com presidiário. É interessante, né? Ó, se eu fizer aqui, ó, o Resenha da Fé está fazendo uma campanha para as crianças que estão na calçada. Vamos fazer uma campanha agora para os que estão, quem sabe, os desabrigados, manta. Aí a galera vai, mas você fala, é para preso. É para... uma barreira. Uma barreira. Tem que estar lá mesmo. Isso. Lugar de bandido aí mesmo. E aí trava seu coração. E a oferta demora de chegar. Então a gente tem que trabalhar muito, fazendo algumas campanhas, arregaçando as mangas mesmo, porque aí dá mais trabalho, porque além do trabalho em si, do dia a dia, você também tem que providenciar os recursos, né? A gente tem, em 2006, a gente criou o GAPEN, que é o nosso braço jurídico. Esse é o próximo bloco que eu ia perguntar para você, porque... Para dar esse suporte a gente porque as famílias, além de um café, de um abraço amigo, de um consolo, precisa de uma explicação, por que está preso, como é que eu faço, a quem eu recorro, como é que é essa questão jurídica aqui? Então a HPN, a nossa ONG, né, a gente organizou tudo direitinho para a gente se comunicar com o Estado, porque quando eles olham SOS Presídios, a igreja vê muito isso. Então tem várias outras igrejas. É o crente que está lá, é o pessoal da igreja. Mas quando a gente vai sentar com eles, a gente apresenta o GAPEN. A gente vai fazer os pedidos pelo GAPEN. O preso precisa de uma carta de trabalho. Então a petição é feita através do braço jurídico, que é o GAPEN. O braço jurídico. E aí a gente conta com advogados, irmãos que podem ajudar. Advogados. Isso. Também voluntários. São voluntários. São pessoas que se apresentam e aí a gente vai apresentando as demandas, né? Principalmente dos domésticos da fé, principalmente. Claro. Para que a gente possa, para conseguir dar esse suporte. Porque quando aquele homem que já aceitou Jesus está na caminhada, está no processo, e aí ele consegue, eu digo, tem um advogado aqui, você tem advogado? Não. É uma situação assim, vamos ver de que forma a gente pode resolver isso. Eu chamo o advogado, converso, peço ele para ir lá, disponibilizar um tempo dele, doar um tempo dele, e vai lá, conversa, e aí isso tem ajudado muito a gente. Você deve ter, assim, você tem um caso que você conseguiu reverter essa pena, conseguiu dar liberdade, ou pelo menos ajudar ele a cumprir a pena? Vários casos. Agora mesmo foi muito interessante que um advogado passou lá na tenda, né? E a tenda, como é bem informativa, chega lá, o que é isso aqui? Eu quero ajudar, eu posso. E ele, advogado, ele fez assim, uma vez no ano, eu vou doar meu trabalho. Que fantástico. E aí o ano passado ele chegou, a gente estava sentado numa reunião lá, e aí ele chegou e se apresentou e disse, é um irmão também, né, de uma outra igreja, mas ele disse que queria servir. E aí ele fez assim, eu vou fazer isso. Aí quando chegou em dezembro, ele me procurou, aí tinha uma pendência lá de um irmão que já estava preso há muito tempo e precisava sair, precisava ir para o regime semiaberto. Já estava na posição, já, né? Mas já estava demorando muito. Aí a gente conversou com ele, esse aqui tá na lista. A gente deu para ele foi lá, visitou, fez todo o processo e conseguiu fazer essa transição, mudança dele para o regime semiaberto. Quer dizer, não é nenhum benefício, que fique claro, não é uma burla do sistema. É assim, o preso, ele tem a posição legal, ele está na posição legal de progredir, né? Mas às vezes a gente sabe que demora mesmo, e tendo um advogado melhor. Então você não tem só um advogado, você tem uma junta de advogados. Alguns poucos. Ainda, poucos. Olha, são muito poucos. Olha que interessante. Talvez você esteja acompanhando até aqui e deva estar pensando, puxa, eu não tinha noção do que acontece isso. Você pode cooperar com esse projeto
SS Presídio, você pode estar ali. Ah, mas eu tenho medo. Tá bom. O ideal é que você fosse, tivesse olha a experiência que eu tive. Por causa de um presídio, o Senhor me chamou. Mas você não pode ir. Ô, meu amigo, procure, vai estar aqui na descrição da Resenha da Fé, o contato de Jesse, como é que você faz. Olha, eu sou um advogado, um jurista, eu sou um empresário, eu queria ajudar, eu acredito nisso. Então você pode entrar em contato e ajudar de diversas maneiras. Isso. Mas eu quero desafiar você, sobretudo você que é homem, como é que é o desafio que você faz para os homens? Informe e se apresente. E foi cabra macho, como a gente diz aqui no Nordeste. É cabra macho, então quero ver se tu é macho mesmo. Vem aqui ajudar. Jéssica, continuando aqui. Então essa tenda, como nós já falamos, é um todo, e ali você faz o recebimento de pessoas. O GAPEN é o braço jurídico que atua. Tudo isso aqui é em Salvador, né? Que vai atuar em qualquer uma dessas áreas ali. E a questão das presas, da parte feminina, como é que você atua também com as mulheres? É a mesma coisa, também tem mesmo equipe, mesmo processo da assistência, a gente acompanha também, tem os cultos que são desenvolvidos lá, e aí doações, né, o presídio sempre está solicitando para a gente, o que solicita dentro da possibilidade, a gente procura sempre estar respondendo a resposta positiva, e aí uma forma também. Então, da mesma forma que a gente trabalha com os homens, a gente faz com as mulheres também que estão encarceradas. Apenadas. É interessante, é um trabalho que a gente não consegue entender. Enquanto nós estamos aqui falando, enquanto você está aí no seu celular assistindo resenha, há pessoas que estão dedicadas, largando sua família, né? E às vezes bancando seu próprio transporte, sua própria alimentação, para estar ali levando a palavra do Senhor. O GAPEN não, a tenda lá naquele trabalho, você desenvolve algum trabalho, por exemplo, para profissionalizar, para treinar, porque essa pessoa, essa mulher ou esse homem encarcerado, ele vai ter que ir para a rua uma hora, né? Como é que ele sai? Então, agora é crente, ele recebe algum apoio de alguma igreja, algum encaminhamento? Por exemplo, você falou da questão do trabalho, na progressão da pena. Ele agora vai fazer um regime semiaberto. E aí, ele sai para fora como? Como é que ele vai andar? Isso através do GAPEN, a gente tem buscado empresários, né, que possam dar oportunidade a essas pessoas. A gente tem alguns cursos também que a gente oferece. A gente tem um curso que está na segunda edição agora, próximo mês de setembro, de limpeza profissional, com certificação também. Eu tenho empresário, até da IBAN, ele se disponibilizou a ir fazer esse curso, então é muito legal. No ano passado nós tivemos 33 apenados fazendo esse curso, e com 16 horas de certificação, muito legal, ele sai com aquele certificado. Mas ele cobra em média para dar aqui fora R$ 2.500. Sério? Sério, porque é um curso muito bom. Então, como limpeza profunda de hospitais, de cozinha, então esse tempo é muito interessante e dá para aprender um monte de coisa. É ali daquele gostinho dele sair dali e apresentar dentro, eu quero uma oportunidade, eu já tenho aqui o meu certificado disso, então já abre uma possibilidade para ele. E o que é que a gente faz? A gente busca entre os empresários que a gente conhece, pedindo uma oportunidade sempre. Então a gente vai na frente e apresenta. Entendi. Aquela pessoa que agora precisa. Então a gente já teve vários, não muitos, mas alguns já deram algumas oportunidades a homens que saíram para um emprego, né? Para ter essa oportunidade. E aí, o que é que a gente faz? A gente tem um curso de informática também, que já facilita, é mais uma ferramenta. E essa sala de informática, a gente montou dentro da unidade Lafayette Coutinho, mas agora a gente está transferindo esse laboratório de informática para nossa casa. A gente alugou uma casa, ousadamente. Ousadamente. A gente alugou uma casa agora no bairro de Sussuarana, onde a gente tem um projeto Reintegrar, que cuida de crianças e adolescentes e da família. A gente tem já essa casa ali, agora em junho, a gente alugou ousadamente. E aí... você que está vendo vai ajudar a pagar, amém? Amém. Eu daqui posso ouvir o seu amém. Fiz uma fatura para alguns pagarem, aqueles que vão se levantar. E aí, nessa casa, a gente está levando agora o laboratório de informática, o curso de eletricista também,
para lá, que é uma oportunidade, porque esses presos que estão no regime aberto agora, eles podem fazer o curso na casa. Vai fazer com o nosso amigo Ivan. Ivan também, tem outros Ivan que Nobre, estão colocando, né, que é o também, nosso parceiro já falei aqui com a do Resenha. Edilene, e aí a gente está organizando isso, e cursos de reforço escolar, acabei de criar o projeto Casa de Dorcas, de artesanato. Casa de Dorcas. Isso, Que e já legal. arranjei uma coordenadora para esse projeto, para que a gente possa cuidar dessas meninas e as mães, né, criando possibilidades também através do artesanato, de trabalho mesmo. Então, assim, tem várias possibilidades para que a gente possa atendimento médico, atendimento psicológico também na casa, já que a gente já tem esse projeto, já há quase 10 anos lá no Reintegrar, em Sussuarana, é uma forma também a gente continuar dando esse apoio, tanto aos egressos como os presidiários do sistema aberto, e as mulheres, né, podem ir para casa, onde a gente está começando já a pensar a maneira de oferecer essas oportunidades para a ressocialização mesmo, para essa mudança de vida. A palavra ressocialização, ou seja, associar de novo, voltar à sociedade, ao convívio social, e uma vez alcançado pelo evangelho, uma vez essa pessoa sendo transformada, qual é a taxa? Eu sei que é complicado falar de números aqui, eu estou lhe apertando agora, né? Sim. Qual é a taxa positiva de ressocialização, de volta, de ter uma vida, né, para a sociedade, daqueles que foram abençoados, daqueles que foram alcançados? Eu vou te dizer assim, com verdade, aqueles que quiseram mesmo, que foram acompanhados pelo projeto, quiseram ser acompanhados, caminhar conosco durante todo esse processo, a gente tem em média de 70%. Gente, 70%. Sabe o que é isso? Porque a gente, quando sai, vê aquele homem que está direitinho, está com a família, está integrado à família, então isso já conta muito. Não, para lá, você tá me. Para lá, vamos ver se eu entendi certo, porque de repente eu não quero passar a informação errada para quem está nos assistindo. Você está dizendo que daqueles que você trabalha, 70% conseguem voltar à sociedade. Claro, olha o que eu digo, aquele que a gente trabalha, aquele que anda aquele que conosco, quer... aquele que eu não estou falando daquele que diz, tá, eu quero, participa só de ações. Eu estou falando daqueles que querem. Então, eu consigo acompanhar hoje e ver aqueles que disseram, sim, eu quero sim, essa mudança é real na minha vida. A gente tem relato e acompanha pessoas aí, quando chega lá, é verdade mesmo. Eles nos procuram. A gente volta para fazer parte. Quantos já voltaram? Eu quero participar agora dos projetos, viu? E vem cá, e a família? Como é que é uma esposa? Olha só o que eu estou dizendo aqui. Qual é a alegria dessa esposa quando ela recebe esse marido agora reintegrado, crente, fiel, dedicado à família? Como elas procuram você? Qual é o relato aí? Qual é o testemunho? Gente, assim, você tinha um homem que estava... e a gente tem esse exemplo, um dos exemplos assim que eu sempre conto, de Dionéia, né? Dionéia é hoje membro da nossa igreja. Sim, é verdade. Então a gente acompanhou todo o processo deles dentro do sistema prisional. Eles saíram, nós acompanhamos toda a ressocialização, inserimos na vida da igreja, né? Então essas pessoas, e a igreja abraçou, é importante isso, né? São cuidados, né? Foram cuidados pelos grupos familiares que eles fizeram parte. Então, e quando a gente chega lá e vê essa família ali que continua, seus filhos, né? Continuam na igreja, servindo ao Senhor. O mais velho foi batizado agora, um tempo atrás, né? Felipe já foi batizado, e tem Caleb, né? Caleb participou agora do primeiro acampamento dele, meninos que eu vi nascer, meninos que eu peguei no braço. Né? E ela, quando estava grávida, ela foi batizada no presídio com ele. Ele era presidiário, ela não. O casamento deles foi feito dentro do presídio. Gente, que história. Isso. Agora, tanta taxa de sucesso. E eu quero fazer uma pergunta difícil para você responder. Então, por que a mídia, por que as grandes emissoras, não vou nem falar um nome aqui, teria liberdade de falar aqui no canal Resenha da Fé, mas não vou falar. Por que a grande mídia não dá essa ênfase? Por que ela não mostra isso? Primeiro, porque acho que não é interessante. É interessante, é longe dos holofotes. Não dá ibope. Não dá ibope. O que dá ibope é a promoção. As invasões a presídio, os rebelados, a queima de colchão,
o que dá Ibope, quem sabe a violência policial, e aí fala-se 5, 6 dias desse mesmo assunto. É um povo invisível. E nós que trabalhamos com eles somos invisíveis também, né? Porque fantástico isso. Gente... Repita aí, como é que é? É um povo invisível, e nós que trabalhamos com eles também somos invisíveis, né? Porque o povo não quer enxergar. É um povo que foi esquecido, porque a palavra de Deus vai dizer que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. É obra do Espírito Santo. Amém. Então, da Ibope, sim, é fantástico para a família que foi beneficiada, foi alcançada pela graça. Não é fantástico de outro fantástico, não. É fantástico para a família que viveu, que foi beneficiada. Então, ela sabe o que é ter um homem regenerado dentro de casa. Um homem que estava morto e que reviveu. Mas isso só é possível, não é o sistema, não é o método, não é somente a palavra do Senhor, ou seja, Jesus Cristo. Nós estamos falando aqui que Jesus Cristo, ele é o caminho. Exatamente. Ele é a verdade. E ele é a vida. Não pense, não se engane, você que está nos acompanhando aqui no Resenha. Não é a metodologia, não é toda a preparação teológica, psicológica. Não é Jesse, não são os voluntários. Isso é obra do Espírito Santo. Pessoas movidas pela paixão em tratar pessoas, é o cuidado. E o pagamento disso é essas pessoas. Essa alegria da gente poder ouvir as histórias, né? E hoje eu fui pregar numa igreja lá em Simões Filho e o irmão que veio me buscar, ele me perguntou assim, missionária, e aí, o que é que você acha? Que vale a pena mesmo? Tem jeito mesmo? Realmente essas pessoas mudam? Eu disse assim, rapaz, acredito que muda sim, porque para mim a maior experiência de mudança foi a de Paulo. Sim. Paulo foi cruel demais, Paulo foi um assassino. E se você ver a história de se teve jeito para Paulo de ser alcançado pela graça, tem jeito para qualquer um. E aquele que quiser vai ser alcançado pela graça de Jesus Cristo. Agora tem que entrar no processo. Então, se teve jeito para Paulo, tem jeito para qualquer um. Paulo que concordou com a morte de Estevão, Paulo que colocou na prisão, que espancou, que era foi violento. Cruel, foi considerado como um monstro. E eu que ouço isso, que eu trabalho com monstros. Eu trabalho com homens que estão encarcerados, que estão... Então, é a mesma coisa. A gente ouve muito assim. Então, tem jeito, sim. É uma quebra de paradigma, né? Nós estamos aqui no Resenha falando com pessoas e mostrando situações que eu fico olhando por mim mesmo. Poxa, só Deus, Jesse, para tocar o seu coração. Só Deus para mobilizar tantas mulheres e alguns homens para fazer o trabalho que você faz. Isso é... Vem de Deus mesmo. Não é por nós mesmos. Porque nós não somos bons. Com Ele. Com Ele. Aí Ele diz, vai. A gente vai. E você pretende, Jesse, ficar nesse projeto ou cuidando dessas pessoas até quando? Eu entendo que tudo tem um tempo. Há tempo de plantar, há tempo de nascer, há tempo... Então eu entendo isso. Eu estou vivendo um tempo agora que algumas chaves elas estão já trancando para mim, algumas portas. Por quê? São 29 anos dentro do sistema prisional, já tem um impacto também na minha saúde, termina tendo, somente no emocional, porque foram muitos anos ouvindo muitas histórias. Então, eu tenho desenvolvido e Deus vai renovando o chamado dele. Quando eu penso assim, que eu digo, ai Senhor, eu estou cansada. E graças a Deus é a liberdade que eu tenho de dizer assim, Senhor, eu acho que eu estou cansada. E de dizer para ele, e ele me renovar o meu coração. Sabe? Ele renovar e me mostrar outras maneiras de continuar atuando com essas pessoas e aí vai se ressignificando o ministério. Então é muito dinâmico. Sim. E aí a gente trabalha com um leque de possibilidades. Então como é bem dinâmico, você não cansa assim de estar fazendo a mesma coisa, porque a gente faz várias coisas. Tô vendo então aqui. a gente mexe com a criança, a gente desenvolve a brinquedoteca, que é um projeto voltado na criança dentro do sistema prisional. Então a gente vai criando essas possibilidades. Então, mas tudo tem um tempo.
E agora eu acredito que esse tempo é muito focado na formação de pessoas, no preparo de pessoas, nessa atenção dos vocacionados para o ministério e buscando gente que pode dar continuidade a isso aí. Esse é o próximo projeto. Eu vou fazer aqui um spoiler. Jessie tem um projeto, ela vai vir aqui só para falar desse projeto dos vocacionados. Gente, é fantástico, mas eu não vou falar para você, só para você ficar curioso e você assistir o próximo episódio com Jessie. Jessie, eu tenho certeza que você já tem procurado, já tem formado novas lideranças, até porque para você sair você tem novas lideranças. Você acha que existe a possibilidade de um detento sai para a sociedade, termina a sua pena e ele pode voltar a fazer esse trabalho lá? Você acha que isso é interessante, que o ex-detento esteja dentro novamente fazendo esse trabalho? Eu acredito que foi como aconteceu com Paulo. Paulo, depois que foi resgatado, ele foi para o anonimato. Ele passou 14 anos de preparação no processo. Ele foi para o deserto. Eu acho que é possível, sim. Não logo, mas eu acho que quem passa pelo sistema prisional tem que arrumar a cabeça, tem que viver outras experiências, e se for chamado de Deus, ele volta. E porque tem outros casos, já conheci outros pastores, inclusive, que são pastores hoje, que trabalham também com esse viés, e porque já foram presidiários. Então, é possível sim. É possível. É possível sim. Agora tem que arrumar. Eu acredito, e pela experiência, que tem que se preparar para esse fim. Então, logo, acho que você termina cansando mais cedo, porque ele vai no ardor de voltar lá, porque conheceu e quer voltar lá para falar para os amigos, os detentos, porque ele sentiu na pele. Mas com o preparo, com o devido tempo, é possível sim voltar a fazer. Nós estamos já finalizando, eu quero levantar para você um ditado popular e horrível, diga-se passagem. Bandido bom é bandido vivo, regenerado. Você que está em casa, você completou sua fase como? Vou repetir. Bandido bom é bandido vivo e regenerado, transformado. E é para isso que a gente quer. Depois da morte segue-se o juízo. Segue-se o juízo. Porque o que a gente às vezes... eu ainda digo, bandido bom é bandido morto para o pecado. Aí, ó, vamos adotar aqui, bandido bom e vivo para bandido Deus. Morto para o pecado e vivo para Cristo Jesus. Exatamente, é isso. Interessante, Jessie. Nós temos muito para falar. Jessie tem esse projeto dos vocacionados, né? E Jessie vai voltar numa outra oportunidade para falar Inclusive, eu vou lançar o desafio hoje de noite aqui na sua igreja, em primeira mão, viu? Olha lá, você que está nos assistindo, ó, vai ter um desafio. Jessie, você vai voltar outras vezes aqui, vai ser nossa sócia aqui no Resenha da Fé. Eu queria então finalizar deixando que você fale para o público, para quem está nos assistindo. Se essas pessoas forem tocadas por Deus, elas quiserem receber uma fatura dessa, que você faz um projeto... Os outros pagar, tem demais. A pessoa diz, olha, Jessie, eu não sabia que era assim, eu não imaginava que era assim, eu quero ajudar, o Resenha aqui quer lhe ajudar, dando para você a oportunidade. Como é que essas pessoas podem ajudar? Como é que elas fazem? Isso. Então, assim, tem muita fatura assim, esse projeto, viu? Não é pouca, não. Mas você pode ajudar com doações, né, de material de higiene pessoal. Você pode levar, inclusive, lá para até conhecer o projeto na tenda de apoio, né, que é lá no Complexo Penitenciário da Mata Escura. Você pode contribuir com oferta. Nós temos a conta do GAPEN, né? A conta do GAPEN está aparecendo aqui no seu vídeo, ó. Tá vendo aqui no seu vídeo? A conta do GAPEN, anote. Tá um tempão aqui para você poder anotar. Pix que é rapidinho, olha né? Aí o Pix. Pix que é rapidinho. E aí tem várias formas de você poder contribuir com a sua profissão, né? Os advogados de plantão estamos vendo. Os advogados, os médicos, né? Nós contamos assim. Eu sempre digo, eu nunca fecho as vagas para ninguém. Então eu recebo todas as profissões. Há vagas. Então elas sempre estão aí abertas, porque a gente sempre precisa e tem alguém sempre nos solicitando. Então é bom ter sempre já um banco de reservas aí para que a gente possa suprir, porque nunca para. Eu confesso que é um trabalho difícil, não vamos nos enganar. Agora é necessário.
precisa que alguém dê um passo à frente, precisa que alguém diga, não, é comigo esse negócio. Ah, pastor, mas aí eu... Não, você não precisa ficar 29 anos que nem tá a Jéssica. Eu quero participar por um período, há vagas. Ah, eu não posso participar, olha, eu tenho medo, ou eu não estou bem de saúde. Mas você pode participar. Então o apelo aqui é que você coopere direta ou indiretamente, mas de preferência diretamente. Diretamente. E também você vê, né? Talvez eu esteja há 29 anos também, porque poucas pessoas disseram sim. Como é tão pouca gente nesse ministério, eu disse assim, ó, filha, vai ficando aí, porque há muito a fazer. Então, quando mais pessoas, né, despertadas para isso, já está aqui, o chamado já foi feito para a palavra, né? E aí só precisa obedecer. Amém. Nós estamos ficando por aqui. Eu estou assim encantado com tantos projetos e a gente não teve tempo de falar detalhadamente cada um. Vai ficar na descrição desse vídeo todas as informações bancárias, os projetos, os links que você pode estar vendo. Deve ter vídeos lá, né? Sim. Redes sociais. Você vai se apaixonar. Eu tenho certeza que Deus há de falar no seu coração e que você vai ajudar essa obra tão necessária e tão invisível. Tão invisível. Então, você que chegou até o final desse vídeo e que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, gente. Né? Você pode acionar o sininho para receber notificações, você pode comentar, você pode entrar em contato através do Insta, do Resenha da Fé. Toda semana nós temos um conteúdo novo, um convidado novo, novidades como essa que você nem imaginava, os trabalhos nos presídios, né? Uma obra tão necessária e tão invisível que a grande mídia não mostra, mas o Resenha mostra. Jesse, Deus abençoe, obrigado que você veio, que Deus continue abençoando o seu ministério, renovando as suas forças, né, que você possa receber, quem sabe, ajuda, seja ela financeira, seja ela em mão de obra, que você continue esse trabalho tão necessário que nós precisamos dentro do estado da Bahia. Você fora do estado, você não tem esse trabalho no seu presídio? Entre em contato com o Jéssica, vamos aprender aqui, quem sabe ela dá um curso para você, quem sabe, Jéssica, você não vai aí pro Paraná, pro Rio Grande do Sul, ensinar como é que trabalha. Ela não é prisional, né? Tá vendo aí? Um abraço, a gente se encontra no próximo Resenha da Fé. Grande abraço, obrigado, Jéssica. Obrigada, eu agradeço.